O integralismo surgiu em 1932, fundado por Plínio Salgado, como resposta à crise política, social e econômica que o Brasil vivia na década de 30. Inspirado principalmente no fascismo europeu, especialmente o italiano, o movimento defendia um Estado centralizador e autoritário, que colocasse os interesses coletivos acima dos individuais. Seus principais fundamentos eram nacionalismo radical, com a ideia de fortalecer a identidade brasileira e rejeitar influências estrangeiras consideradas ameaçadoras. Valores conservadores, sintetizados no lema Deus, Pátria e Família, que exaltava a religião cristã, a ordem social e a moral tradicional. Anticomunismo e antiliberalismo, apresentando-se como alternativa tanto ao socialismo quanto à democracia liberal, vistos como inimigos da unidade nacional. Organização hierárquica e disciplinada, com forte culto ao líder e visão de que o povo deveria obedecer à autoridade central. Assim, o integralismo se consolidou como o maior movimento de massa inspirado em ideologias autoritárias no Brasil, buscando adaptar o fascismo europeu à realidade brasileira. A Ação Integralista Brasileira, ou AIB, foi um movimento político de inspiração fascista fundado por Plínio Salgado em 1932, com forte organização de massa, alcance nacional e grande número de adeptos no Brasil dos anos 30. A AIB defendia um nacionalismo radical, o conservadorismo, o anticomunismo, o antiliberalismo e o antissemitismo. O seu lema era Deus, Pátria e Família, expressando a defesa da moralidade, disciplina e valores tradicionais. O movimento defendia um Estado corporativo, com base em sindicatos de atividades profissionais, visando a organização e o controle da sociedade. Os militantes eram conhecidos como camisas verdes. Eles usavam uniformes, insígnias e gestos rituais para expressar a unidade e aceitação das diretrizes do partido. A AIB foi a primeira organização política de massa no Brasil, com forte implantação nacional e organização em núcleos regionais. O movimento utilizou a organização de desfiles, reuniões e eventos para expandir e divulgar suas ideias, demonstrando uma forte atuação direta. Em 11 de novembro de 1937, pouco depois do golpe que instaurou o novo Estado, Plínio Ribeiro dissolveu a AIB como partido político. No mês seguinte, um decreto do governo Getúlio Vargas proibiu a atuação integralista, tornando a organização ilegal e encerrando seu sonho de tomar o poder. Nos primeiros anos da década de 1930, o movimento integralista, que era liderado por Plínio Salgado, enxergou em Getúlio Vargas uma figura compatível com seus ideais de nacionalismo, autoritarismo e também combate ao comunismo. Com a ascensão de Vargas ao poder após a Revolução de 1930, se formou um ambiente político instável, porém receptivo a novas ideologias. E nesse contexto, os integralistas passaram a apoiar o governo de Vargas, acreditando que ele poderia consolidar um regime forte e centralizador, alinhado aos valores defendidos, pelo movimento. E essa aproximação ela também ocorreu porque ambos os lados compartilhavam o temor em relação ao avanço do comunismo no Brasil, especialmente após a intentona comunista de 1935. Os integralistas eles atuaram ativamente na repressão a essa ameaça, o que fortaleceu ainda mais os laços com o governo de Getúlio Vargas. Porém, essa aliança ela foi marcada mais pela conveniência do que por uma confiança mútua. Enquanto os integralistas esperavam conquistar espaço político e influenciar os rumos do governo, Vargas utilizava o apoio do movimento como uma forma de fortalecer o seu próprio poder. E a relação ela começou a se desgastar em 1937, quando Vargas instituiu o Estado Novo e determinou o fechamento de todos os
partidos políticos, incluindo a Ação Integralista Brasileira, a AIB, rompendo definitivamente com os integralistas. A ruptura e conflito com o Estado Novo foi um ponto de virada crucial para o movimento integralista. Ele pode ser resumido em 3 atos principais: a decepção, a revolta e a repressão. A AIB apoiou ativamente o golpe que criou o Estado Novo, acreditando que seria a base ideológica do novo regime e que seu líder Plínio Salgado ganharia o ministério. No entanto, semanas depois, Getúlio Vargas decretou a extinção de todos os partidos políticos, incluindo a própria AIB. Os integralistas se sentiram profundamente traídos pelo governo que ajudaram a criar. O Levante de 1988. Frustrados e sem canais legais de atuação, setores radicais da AIB planejaram um golpe para derrubar Vargas. Na madrugada de 11 de maio de 1988, cerca de 80 integralistas atacaram o Palácio Guanabara, residência de Vargas, em um violento tiroteio com a guarda presidencial. O ataque, que ficou conhecido como Putsch do Pijama, foi fracassado e resultou em dezenas de mortos e feridos. A resposta de Vargas foi imediata e brutal. O governo prendeu mais de 1.500 integralistas, desmantelou completamente a organização do movimento e exilou seu líder, Plínio Salgado, em Portugal. Esse evento marcou o fim efetivo da Ação Integralista Brasileira, AIB, como força política relevante, sendo esmagada pelo mesmo regime autoritário que ela ajudou a construir. Após o fracasso do Levante integralista em 1938, o movimento duramente reprimido pelo governo Vargas e acabou perdendo seu espaço político. Mesmo derrotado, o integralismo deixou marcas profundas na política e na cultura brasileira, servindo de inspiração para discursos nacionalistas e autoritários que ressurgiram em diferentes momentos ao longo dos séculos. Ao longo desse período, ideologias extremistas como integralismo mostraram como propostas de ordem e unidade pode facilmente se transformar em projetos autoritários, ameaçando a democracia e a liberdade individuais. Por isso, estudar o integralismo não é apenas revisitar o passado, mas também compreender os riscos que as ideias radicais podem trazer para a sociedade em qualquer época. Ele nos lembra da importância de valorizar a democracia, a pluralidade e o respeito e as diferenças fundamentos de uma nação justa e livre.